gente? Eu preciso. Professora Gláucia, do Lidere Crianças, do Grupo IMC. E eu sou o professor Nemias, tio Nemias, né? E eu sou esposo da tia Gláucia. Tudo jóia? Nós somos do grupo Lidere Crianças. Estamos hoje aqui com vocês para fazer uma live muito legal com um tema maneiro. Qual é o tema, tio Nemias? Louvor e adoração com crianças. Vem cantar com a gente? Vamos cantar. Nós vamos cantar. Antes eu vou falar no Salmo, tio Nemias. Então faz. Salmo 133 nos diz o seguinte: como é bom e agradável a Deus que os irmãos vivam em união. Como é bom, né? A união do povo de Deus. Você que está aí, se una a gente em louvor a Deus. Gostaria de informar vocês que a gente vai ter outra live hoje às 19 horas com a professora Eli Regina.
com o tema O Desafio de Alcançar a Nova Geração. E tio Neemias, às 21 horas, quem vai estar aí? Kirla Rabelo, a nossa amiga e professora do IMC. Ela vai falar o tema Mais que Tios, Pastores. Amém. Gente, muita coisa boa vai ter essa semana, hein? Você precisa estar ligadinho aí. Eu costumo colocar lá nos meus grupos lá do WhatsApp, aproxime-se daqueles que têm a mesma missão. Então aproxime-se, chega junto, vem com a gente. Vamos continuar cantando, tia Glaucia. Vamos cantar o coração do menino e da menina que tem Jesus é Então, diferente? vamos lá. Vai seguir no mesmo ritmo aí essa baladazinha? Vamos lá. Coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. 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 Jesus foi criança como eu. Vai ganhar a balada, tia Glaucia? Vamos. Foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas foi como aprendeu, porque foi criancinha como eu. Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas foi como aprendeu, porque foi criancinha como eu. É tão Amém. fácil entender a mensagem da salvação que Amém. até uma criancinha pode aprender. É tão fácil de entender, é tão claro como a luz a mensagem do Evangelho, que a gente pode comunicar simples a uma criança simples e humilde que está na nossa frente. Amém. É tão fácil. E o nosso tema, vamos voltar ao tema, tia Glaucia? Louvor e adoração com crianças. E eu vou ler a Bíblia aqui, o Salmo 150, é o último salmo. É o último salmo. É um pequeno salmo, cheio de verdades espirituais fortíssimas. E a ênfase dele, logo no primeiro versículo, ele fala assim, ó, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Deus é grande e poderoso. Esse versículo ele vai falar desse louvor, dessa adoração. E a tia Glaucia estava terminando falando que é fácil, né, tia Glaucia? É fácil de entender. Às vezes a gente fica dificultando, mas não é difícil. Vamos cantar então? É fácil. Entender tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. Amém. Tio Neemias, Sim. o IMC, tem pessoas que ainda não conhecem o IMC. A gente precisa apresentar o IMC para as Sim. pessoas, para os nossos convidados da nossa live. O que é o IMC? Instituto Ministério com Crianças. O que a gente aprende lá?
Olha, eu fui transformado pelo IMC. A gente às vezes entende muito de Bíblia, entende muito de evangelismo e gosta de evangelizar, mas muitas das vezes a gente não entende muito o plano, que é fácil, né? No IMC a gente tem a clareza. Ali os professores vão te dar dicas práticas de ensino e você vai observar, você vai fazer com alguém assistindo você e você também irá praticar isso. E eu acho que a prática que o MC dá é essa que faz você levar no coração. Mas o que na verdade ela ensina, hein, Tia Glaucia? Ela ensina muitas coisas. A gente vai aprender lá no IMC como levar uma criança a Cristo. Sim. Você sabe? Como você faz para levar uma criança a Cristo? Se você sabe, escreve aí. Escreve aí. Será que tem algum método, algum jeito da gente falar de maneira mais simples para as crianças? Como a gente faz? Mas, Tia Glaucia, aí não tem escrito nada. Não tem. O livro é 100 palavras, é isso mesmo? Exatamente. A gente vai aprender como levar uma criança a Cristo através do livro 100 palavras. Existem vários métodos, mas a gente vai aprender lá no IMC. Existe também, você pode evangelizar uma criança através de folhetos. Eu carrego na minha Bíblia folhetos para entregar às crianças na rua. E assim eu posso evangelizar e falar de Jesus para elas também, lá na rua. E a gente também aprende no IMC como você vai ensinar uma criança a memorizar um versículo da Bíblia. Às vezes tem versículos que são mais longos. Será que é fácil fazer com que a criança memorize? Que guarde a palavra de Deus no seu coração? Você vai aprender. Você usando o método, você vai ficar fera, assim como diz os experts, né? E o mais ainda, você vai transmitir a palavra de salvação às crianças. De maneira clara, de maneira simples, para que as crianças possam ouvir e entender. Então, é muito importante você conhecer o IMC. Nós estamos nesse canal agora do IMC, né? Então, você que está por aí nos assistindo, você pode curtir aí o canal, você pode se inscrever, e você pode estar lançando comentários, perguntas sobre o curso, perguntas sobre diversas, né? Direcionado ao aprendizado. Pode deixar seu comentário aí que a gente vai estar retornando a cada um comentário de vocês, ok? Aproveita e escreve aí de onde você é, qual a sua igreja, faça perguntas e eu gostaria de deixar um telefone para contato do IMC se você tiver curiosidade e quiser saber mais, tá? O telefone é, anota aí, pega a caneta, 99-264-8118. Anotou aí? 99-264-8118. Vamos louvar, tio Nenis? Tão grande é meu Deus é tão grande. Eu tô querendo tocar aquela música do IMC, será que a gente consegue? É verdade, Vamos tentar cantar. Vou botar um ritmo aqui. Amém, louvado seja o nome do Senhor.
Tio Neemias, você pode deixar uma pergunta aí para os nossos ouvintes? Ah, você sabe o que é louvor e adoração a Deus? O Salmo 150, que eu li aqui no início, ele vai falar um pouco mais, ele vai trabalhar um pouco mais. E eu gosto dessa parte também que fala assim, ó, louvai ao som de trombeta, saltérios, harpas, louvai com danças, com tamborins. Por que ele fala isso, né? E a gente está falando do louvor e adoração, porque no louvor e adoração, e não estamos falando de música, por isso que eu estou falando agora de instrumentos. Os instrumentos fazem parte dessa composição. Você imagina quando você está numa classe ensinando para as crianças, e eu acho que a ideia de você estar aqui com a gente é você estar trabalhando louvor com as crianças, louvor e adoração. Então assim, eu poderia dizer para você que aqui não há distinção de instrumento. Você vê que o tamborim, você vê que o batuque aqui, ele combina com a harpa. Olha só, como é que pode? Às vezes a gente vai falar assim, não, a harpa, ela tem que ser tocada de um outro momento, uma outra hora, e o tamborim outra hora. Mas aqui, a palavra de Deus fala que é tudo junto. Quando a gente está com as crianças, é a mesma coisa. A gente não tem aquela musiquinha, essa musiquinha não serve, aquela música que tem que ser outra música. Não, o louvor, Deus quer o louvor. Deus quer que as crianças tenham a harmonia. Então, isso aqui, ele trabalha, sabe o que? Equilíbrio. É a primeira coisa, assim, uma das coisas que eu pego desse texto bíblico, né? Que vai falar do equilíbrio. Então, quando você estiver diante das crianças, então você louve o Senhor, sabendo que ali não tem distinção, até de idade, tá? Eu sei que tem a questão do público-alvo, nós sabemos muito bem disso, mas o louvor e a adoração, ele mistura tudo, porque é o Espírito Santo que age. É o poder do Espírito Santo que faz a obra. Às vezes a gente está numa classe, estamos liderando crianças, né? E a classe é heterogênea, a classe é diversa. Crianças 3, 4, olha, é incrível. Mas cada criança vai louvar diferente, vai se balançar, né? Você vai entender, porque o Espírito do Senhor toca. Então aqui para a gente aprender e não distinguir, separar. Ah, não, porque isso aí, esse instrumento aí é do pagode. Não, esse instrumento aí é do samba. Esse instrumento aí... Não. Para o Senhor, a harpa se mistura com o tamborim. Não há distinção. Todos os instrumentos. Há uma mistura, há um louvor, há uma unidade. E é isso que Deus quer de nós. Que nós tenhamos essa unidade. E não façamos distinção nem de criança, nem na hora da adoração. Porque Deus quer que todos se unam. Para quê? Para louvor. Para louvar e adorar ao Senhor. Escreve aí pra gente o que você acha que é louvor e adoração. Escreve aí, tá? Enquanto isso, nós vamos louvar ao nosso Deus. Louvar significa honrar o nome de Deus, glorificar a Deus por quem Ele é e pelos seus atos poderosos. Aleluia. Então nós vamos agora exaltar o nosso Deus, louvar o nosso Deus com esses cânticos falando sobre quem é Deus. Vamos lá, Tio Neemias? Tão grande é meu Deus é tão grande. Depois a gente vai emendar em Pode seguir no mesmo ritmo? Sim. Não, eu acho que é aquele outro mais calmo. Deixa eu ver aqui. Então vamos fazer uma mudançazinha aqui, pessoal. Vamos lá, vamos ver se esse aqui é ré, né? Vamos fazer um pui-purri aí, hein? Ré? Ré. Tão grande é meu Deus. Tão grande é meu Deus.
nosso método, a gente fala que a gente falar de Deus, a gente está na cor amarela, né? A gente fala quem Deus é. O pastor Russell Shedd, ele fala um pouco sobre adoração, e eu queria colocar aqui para vocês esse pensamento desse pastor querido em memória, né? Ele diz que louvar a Deus é animar a consciência pela santidade de Deus. Olha que coisa profunda. A gente animar o nosso pensamento, a gente colocar para entender o nosso pensamento sobre a santidade de Deus. Quem Deus é, um Deus santo, um Deus puro, um Deus que é perfeito, que nunca falha, nunca faz nada de errado. Esse é o nosso Deus santo. Então, o nosso louvor que sai dos nossos lábios também tem que ser qualquer louvor? Não. A gente também tem que procurar ter uma vida pura, uma vida santificada, para louvar a esse Deus que é santo, que é perfeito, né? Que está acima de todos, que domina sobre tudo e sobre todos, é soberano e poderoso. Precisamos estar conscientes da nossa necessidade de nos purificar dia após dia, procurando ler a Bíblia, orar, colocar diante de Deus as nossas súplicas, ação de graças, salmodiar a Deus. O livro de Salmos são vários cânticos, né, que são agrupados para louvar e bendizer a santidade de Deus, os seus atos poderosos, quem Deus é justo, é santo, é poderoso, quantos atributos Deus tem. E nós teríamos mais de anos para ficar falando sobre os atributos de Deus que Ele revelou através da sua palavra, a Bíblia. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, conhecer e continuar conhecendo, diz Oséias, né? Prosseguir em conhecer a Deus, porque Deus é todo poderoso, o Criador do mundo. Vamos cantar essa música da minha amiga a Mônica Coropos. Ela fez uma música linda falando que Deus é o Criador do mundo. Que grande amor. Não tem o mesmo tom? Eu acho que é Rétil, né, Miss? Deus é o Criador do mundo. Que grande amor, que grande amor. Deus é o Criador do mundo. Que grande amor, que grande amor. Ele fez o grande mar. O céu fez estrelas a brilhar, fez também as lindas flores para o mundo enfeitar, fez também você e eu. Somos importantes para Deus e mandou Jesus, seu Filho, para nos salvar. Canta pra gente. Deus é o Criador do mundo, que grande amor, que grande amor. Deus é o Criador do mundo, que grande amor, que grande amor. Ele fez o grande mar, e o céu com estrelas a brilhar, fez também as lindas flores para o mundo enfeitar, fez também você e eu. Somos importantes para Deus e mandou Jesus, seu Filho, para nos salvar. E mandou Jesus, seu Filho, para nos salvar. E mandou Jesus, seu Filho, para nos salvar. Esse é o nosso Deus santo, Aleluia. poderoso, justo, tremendo. A Amém. palavra de Deus nos fala que nós devemos louvá-lo por todas essas coisas, quem Deus é e todas as coisas que Ele faz, os seus Sim. atos poderosos. E em Efésios 5,19, tio Neemias, eu já abri aqui a Sim. nossa Bíblia. Eu já ia ler ali, porque em Salmo 150 ele fala. Mas deixa eu ler primeiro Lê. Efésios 5,19, tio Neemias, que fala assim, olha que coisa maravilhosa.
falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. A gente pode cantar salmos, hinos, cânticos espirituais. Antigamente só existiam os salmos, né? Os judeus, eles louvavam a Deus através dos salmos. Salmo de Davi, salmo de Asaf, salmo de Moisés. Quantos salmos, né? E hoje a gente tem ainda o privilégio de ter os hinos e os cânticos espirituais, né? Feitos por inspiração de Deus aos nossos irmãos, né? E todas essas coisas nós podemos fazer dando graças a Deus sempre, constantemente, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso e precisamos louvar, porque é uma ordem da Bíblia, a palavra de Deus, que não falha. Por isso, louvar a Deus tem tanto valor, porque é a Bíblia que manda, não sou eu que estou falando, não é o tio Neemias que está falando, não é o nosso grupo, não é o pastor que falava, vou incluir no culto um período de cânticos, mas a palavra de Deus nos conclama a louvar, a cantar a Deus, porque é digno de louvor. O único que é digno de louvor, que não existe outro Deus, só existe um único Deus, o nosso Deus. Vamos louvar, tio Neemias? Agora nós vamos louvar agora com outros instrumentos. Vamos, tio Neemias? Através agora, nós lemos no Salmo 150, né? Louvar com a harpa, com o saltério. Agora nós vamos lá louvar a Deus através desse instrumento aqui, o cavaquinho. Do pecado me livrou, revelando o seu amor. Do pecado me livrou, revelando o seu amor. Minhas culpas já lavou, falarei do seu amor. Sol que as trevas dissipou, lava dos pecados meus, sendo tudo novo em mim. O Senhor eu sou, enfim, vacila, salva minha do pecado, me livrou, revelando seu amor. Minhas culpas já lavou, falarei do seu amor. Sol que as trevas dissipou, lavando os pecados meus, sendo tudo novo em mim. Do Senhor eu sou, enfim, vacila, salva-me redor. Olha aí, um cântico bom para você fazer com as suas crianças, né? Com as notas musicais. Eu tinha um coração cheio de sujeira, mas eu tentei lavar o meu coração, tio Neemias, com sabão. Será que eu vou conseguir? Vamos aprender? Eu tinha um coração cheio de sujeira, já tentei lavar com sabão, mas não deu certo não. Pedi a Cristo e Ele lavou meu coração, lavou meu coração, lavou meu coração. Pedi a Cristo e Ele lavou meu
músicas? Vamos lá. Sim, Tia Glaucia, eu queria falar de alguns livros, né? Muito bem. Agora, Tia Glaucia, eu posso falar de algum livro? Não, vamos falar sobre os livros. Tem alguns livros que falam sobre o louvor. A gente vai indicar para você aqui, né, Tio Neemias? Esse que você gosta muito, fala dele aí. Esse aqui é O Poder do Louvor. Um livro fantástico que ele vai nos ensinar e trazer alguns exemplos práticos para quando você estiver numa situação difícil, numa situação complexa, ou de enfermidade, ou de situações diversas de dificuldade, ele vai nos dar incentivo a mesmo no momento de dor e de sofrimento, a louvar a Deus. Eu e você sabemos disso, que é muito difícil. Às vezes, quando estamos passando por momentos de grande dificuldade, a gente se esquece de louvar, de agradecer, porque a gente está sentindo o pior das pessoas. Então a gente não louva, não agradece. Mas esse livro vai nos ensinar o poder do louvor, o poder de Deus através do louvor em circunstâncias difíceis. Eu já contei uma certa ocasião, eu já tive uma experiência assim com louvor. E era um caso de enfermidade, e a gente estava vendo que estava chegando nos últimos momentos ali, e não tinha o que falar com a pessoa, porque a pessoa estava na UTI, naquela unidade de terapia intensiva. E aí ali a gente cantou. Naquele momento parecia que não estava acontecendo nada, mas aquela noite foi sobrenatural. Não estou dizendo que as minhas músicas foram sobrenatural, mas é o poder do Espírito Santo que age através do louvor. A Bíblia fala muito bem disso quando ele fala nesse Salmo 150 que eu li, né? Que fala: louvai a Deus nos seus atos poderosos. E louvai a Deus, o primeiro versículo fala assim, aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Sabe quando a gente está com as crianças, quando eu e você estamos louvando com as crianças, e louvar é uma atmosfera que a gente às vezes não percebe. Muitas das vezes a gente pode estar cantando, mas o louvor ele transcende a música. O louvor e a adoração transcende a música. Então, esse louvor e adoração, ele cria um ambiente ali. A gente não percebe, mas o poder do Espírito Santo age naquele momento. Quando estamos ali louvando a Deus, quando estamos agradecendo, quando estamos com as crianças. E muitas das vezes a gente percebe nas crianças, e o que a gente quer falar para você é sobre esse tema, né? O louvor na adoração. Né? Às vezes a gente tem uma classe tão bagunçada, ou um momento de culto tão bagunçado, e na hora que a gente começa a louvar, aquilo parece que cria uma unidade. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Eu não estou falando que o louvor é na hora que a equipe de louvor chega. Não. Eu não estou falando de equipe de louvor. Porque quem somos nós para sermos o meio pelo qual o poder do Espírito... Não é equipe de louvor, é quando eu e você. Porque às vezes você que é líder, ou você que está com as crianças, você não sabe tocar, você às vezes não canta, e aí você fica esperando a equipe de louvor. Não, nós temos que ter a equipe de louvor, porque a equipe de louvor é ela que vai adorar. Cuidado! Porque a adoração não está na equipe de louvor. A adoração está em eu e você, se dedicar a buscar o poder do Santo Espírito. Então, você que está com as crianças, começa a pensar sobre isso. Essa unidade. Quando ele fala santuário, essa palavra assim, louvar a Deus no seu santuário, olha o que significa santuário. Significa que o Espírito Santo cria um clima. Olha bem, cria uma atmosfera. E aquele lugar onde você está, presta atenção nisso, ele passa a ser o santuário do Deus Altíssimo. Então, santuário é isso, quando você louva com as crianças. Eu não sei se a Glaucia já falou do perfeito louvor, não sei se ela vai falar depois, mas assim, quando você louva com as crianças, e Jesus falou desse perfeito louvor que sai da boca das crianças, aquilo ali cria uma atmosfera de poder.
aquilo ali cria uma unidade. E não só, como eu estava falando, às vezes você está com a classe bagunçada, classe desunida, as crianças falando e ninguém quer unir. Quando você começa a louvar, independente de estar afinado, se tem instrumento, você está louvando a Deus. Quando você começa a louvar, aquilo começa a criar uma unidade, você começa a fazer gestos, e a criança começa a perceber você, e você começa a ensinar a música, e ela começa a fazer o gesto também, vai criando uma unidade. Isso se chama atmosfera espiritual. Essa atmosfera espiritual é o que a Bíblia fala de louvar a Deus no seu santuário. É porque não é a nossa aparência física, é uma aparência espiritual. Mas você percebe que há uma unidade física também. Porque as crianças se unem no gesto, se unem no canto, cantando a música, se unem também nas danças, porque você pode dançar com as crianças, né? A Bíblia fala que dançar, né? Saltérios, cantar, se alegrar com danças, né? A gente está aqui hoje, com alegria, né, Glaucia? Alegria, porque a música e a adoração tem que ser algo leve, algo alegre, algo motivador. Então, quando você está com as crianças, esse santuário é levantado. Fique atento a isso. Não na equipe de louvor, tá? Fique atento em você, que é líder, que é auxiliar, ou que está pretendendo ser líder. Procura entrar nessa reunião das crianças e procura perceber que há poder no louvor. Procura levantar essa atmosfera do louvor espiritual. Clame ao Senhor, louve a Ele, crie esse ambiente, louve o Senhor, porque Ele fala assim, ó, aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Ele é o centro, Ele é o centro do louvor, não está em outras coisas. Amém? Amém. Tem outros livros que eu gostaria de indicar para vocês. Um que fala também sobre o louvor, que eu gosto muito, é esse aqui, ó, Ainda Falta o Mais Novo. Esse livro, ele tem um momento que Dan Brester, que é o autor do livro, ele fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém. Um momento ímpar, eram os últimos momentos de Jesus aqui na terra, né? E Jesus, quando entrou no templo, adivinha quem recepcionou Jesus lá no templo? As crianças, louvando, gritando a Deus, Hosana ao Filho de Davi. As crianças reconheceram que Jesus era o Messias. Hosana, salve-nos, Senhor. Salve-nos, Filho de Davi, aquele que Deus enviaria. Então confirmava, né, para todas aquelas pessoas que estavam presentes que aquele era o Messias enviado. E existia no tempo muitos sacerdotes, sumos sacerdotes e escribas que não acreditavam nessa verdade, que Jesus era o Messias. E as crianças já proclamaram com as suas bocas, com seus lábios, em alta voz, gritando. E aí Jesus foi questionado: por que você deixa essas crianças cantando desse jeito, gritando desse jeito? E Jesus falou justamente o Salmo 8:2. Salmo 8, versículo 2. Dos lábios dos pequenos, dos recém-nascidos, sai o perfeito louvor. Porque esse louvor é um louvor que vem de Deus. Quem criou as crianças foi Deus. Ele criou as crianças também para o louvor da sua glória. Então era muito importante aquele louvor das crianças. Tinha valor o louvor das crianças. Confirmavam quem Jesus era. Olha que coisa maravilhosa. Hoje em dia tantas pessoas não sabem quem é o Messias. Não confirmam em seus corações esse Messias que veio para nos salvar, né? Nos limpar do nosso coração sujo, né? Das coisas erradas que a gente faz, pensa, fala. E as crianças reconhecem isso. O louvor é para isso também, exaltar o nome de Jesus, dar valor a quem Jesus é, exaltar quem Jesus é. E Jesus falou isso claramente lá no templo, naquela época. Como que as crianças são importantes. Na Bíblia as crianças não são uma certa... Não são acidentes, elas não estão aparecendo na Bíblia por um acaso. Elas têm um valor. Você dê valor às suas crianças. Ore na sua classe
Ore antes da sua classe por elas. Louve a Deus pela vida delas e entregue cada uma delas no trono da graça, para que Deus possa fazer os seus feitos em cada criança, para que cada criança venha a se render aos pés do Senhor Jesus. Vamos cantar, Tio Neemias? Vamos. Há um caminho cheio de luz e não existe outro. Tem uma amiga minha que Pode mora seguir lá a em balada? Pode seguir a Portugal balada? e gosta dessa música, a Regina Duarte. Perdão, amiga. Regina Duque Estrada. Há um caminho. Vou seguir nessa balada. Vamos lá, música. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, tudo temos em Jesus. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra
Amém, amém. Amém. Então, você que é líder, né? Que está animado aí junto conosco, está querendo crescer na graça e no conhecimento, né? Que a Bíblia fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E o salmista ele vai falar que para que a gente possa louvar e adorar, né, com as crianças, a gente tem que apontar para a direção certa. Apontar para a direção certa é o senhorio, né? Todo ser que respira, louve o Senhor. Engraçado que aqui ele não fala assim, todo ser que sabe tocar, todo ser que sabe cantar, todo ser que tem uma habilidade, todo ser que é expert em algum tema, em alguma coisa. Não, ele fala assim, ó, todo ser que, ó, respira. Se você que está aí respira, você é convocado. Deus está chamando você para estar com as crianças, independente se você vai ser o líder, se você vai ser o sublíder, se você vai ser o conselheiro, não importa. Importa que você está trabalhando com as crianças. E quando ele fala assim, todo ser que respira, louve a quem? Por isso que eu falei da direção certa. O louvor e a adoração com as crianças tem que estar apontada para a direção certa. Você que vai se reunir com as crianças, se preocupe com isso. É o Senhor. Ó, a Bíblia fala assim, ó, louve ao Senhor, aleluia. Porque é o Senhor, é o senhorio. Sabia de uma coisa? Quando você não tem o senhorio, você não tem a salvação, né? Muitas das pessoas gostam de ir na igreja, muitas das pessoas são amigas do Evangelho, não é assim que a gente fala? Ah, ele é amigo do Evangelho, mas ele não tem Jesus como senhorio, como Senhor. Você tem que mostrar e apresentar às crianças Jesus como Senhor. Quando a gente tem Jesus como Senhor, e a direção que Deus fala é essa, todo ser que respira louve ao Senhor. Com certeza, quem louva o Senhor, quem coloca a sua vida centrada nesse senhorio, ele vai ter o que? A salvação. E quando a gente fala de MC, quando a gente fala, né, Glaucia, de ensino, de prática, de estudo, de aprendizado, bases bíblicas, né? Que isso tudo você vai aprender, você vai ser direcionado. Você vai ser direcionado para o senhorio. Porque se você não estiver com a direção certa, com certeza você não vai trazer a criança ao louvor e adoração. E a direção certa está aqui na palavra de Deus. Por isso que o IMC ele é rico nesse conhecimento. Às vezes no início você começa bases bíblicas, mas puxa, eu queria já aprender como é que é o esquema aí. Mas não tem esquema. São bases bíblicas. Você vai começar pegando aquilo que é mais precioso. Isso aqui, o método pode ser alterado, o método pode vir depois, o método você pode aprender outros métodos. Mas a fonte que direciona para o senhorio está aqui. Então por isso que o salmista ele fala assim, louve, todo ser que respira louve, ele não falou que é o expert, é todo mundo. E depois ele fala assim, louve a quem? Ao Senhor, ao senhorio de Cristo. Ele é que a honra e a glória seja dada para Ele. Nós temos que ter essa ideia de quando reunir com as crianças, dirigi-las para o centro, que é o senhorio de Cristo. Temos uns recadinhos. Você que é líder de crianças, às vezes você fala assim, não, mas eu não sou líder de criança, é outra pessoa. Você tem uma classe de crianças, você dirige uma classe de crianças, você é professor da EBD, você tem uma célula, você está junto de uma classe, você está na frente das crianças, é você que está dirigindo essa classe, você é líder de crianças. Então a gente tem um conselho para você. Se aprimore. Queira crescer mais, aprenda mais. Tenha um caderno de cânticos para separar. É muito importante que você selecione os cânticos segundo o que você tem programado para aquele dia. Não cante cânticos aleatórios. Cante segundo o que
que você tem programado. Existem programações que são direcionadas. Hoje eu vou falar sobre oração. Hoje eu vou falar sobre a Bíblia. Hoje eu vou falar sobre crescimento. Hoje eu queria ensinar às crianças que elas precisam obedecer. Então você precisa ter um caderno de cânticos. Vai atualizando seu caderno. Aqui a gente cantou vários cânticos para poder abrir um pouco também o seu leque de cânticos. De repente você tem alguns que você não conhece, você anota aí, aprende aí, né? Então tenha o seu caderno de cânticos, você que é líder de crianças, que está à frente de um grupo de crianças, né? E nessa sua classe, esteja orando pelas suas crianças, não deixe elas sem estar debaixo da oração, né? Esteja sempre querendo aprimorar, né? Melhorar os seus conhecimentos. Você que foi chamado por Deus para servir entre as crianças, não entregue ela a qualquer coisa. Os cânticos tem que expressar as verdades espirituais que diz a Bíblia, não é o que a gente quer cantar. Então, num culto, você seleciona os seus cânticos, aqueles que têm verdades para oferecer para as suas crianças, né? Então não cante qualquer cântico, olha a letra antes, vê se ele traz algum benefício para as suas crianças. Existem cânticos de alegria, existem cânticos para introdução. É bom você separar. Você está começando a sua classe, vamos começar com um cântico alegre de introdução. A gente aqui fez alguns também, né? Cânticos de introdução. Você deve cantar também sempre cânticos que falam sobre quem é Deus, os atributos de Deus. É muito bom a gente louvar e, né, exaltar quem Deus é e todas as coisas que Ele faz, os seus atos poderosos. E também incluir na sua programação os cânticos que têm a ver com o ensino que vai ser dado naquele dia. Não seja atencioso. Esteja sempre se entregando nas mãos de Deus para que Deus purifique a sua vida, santifique-se dia após dia. Leia a Bíblia e faça a oração. Essa é a nossa dica para você, tá ok? Estamos terminando a nossa live sobre louvor e adoração com crianças. Esperamos que vocês tenham gostado. Foi no fundo do nosso coração, preparamos com muito carinho. Tínhamos muito mais para falar, né, tio Denilson? Mas a gente vai terminar agora cantando Leia a Bíblia, Faça a Oração e depois somos um pelos laços do amor, tio Denilson? Pode ser. Vamos lá, Leia a Bíblia e Faça a Oração? Ritmo? Vamos ver se a gente consegue botar esse ritmo aí. Nós começamos a falar sobre unidade, sobre união, e vamos terminar falando sobre união, né? Você possa estar aí, unido a nós, em oração, querendo cada dia mais conhecer mais de Deus. Gostou? Somos... Peraí. Tá bom. Tá bom.
neste momento, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui. Cada vida que está aqui, ó Pai, assistindo, ouvindo, querendo entender da Tua palavra. Deus, que Tu possa estar, Senhor, dirigindo cada vida. Que Tu possa estar abençoando cada lar, cada família, cada representante Teu, Senhor. Deus, somos um pelo laço do amor. E neste mundo, Pai, que Tu criaste tantas pessoas, Tu ama cada um. Sabemos que Tu ama cada um, Senhor, que está aqui nos ouvindo, e até aqueles que não estão aqui nos ouvindo, mas Tu ama todos, Pai. Te rogamos bênçãos especiais, bênçãos espirituais na vida destes Teus servos, na vida dos Teus ouvintes. Colocamos também aqui a vida do Caio e da Keila, que estão, Pai, trabalhando em prol do reino do Senhor. Que Tu possa estar abençoando as suas vidas, dirigindo cada passo que eles vão dar, Senhor. E que Tu coloque anjos protegendo, Pai, guardando, para que eles não venham tomar decisões que sejam contrárias à Tua vontade, mas que eles possam ouvir a Tua voz, Senhor. Mesmo contrariando eles próprios, mas que eles possam ser designados, dirigidos por Ti, nesse ministério, nessa caminhada cristã. Obrigado, Senhor, porque Tu nos chamaste também para a obra. Como Tu chamaste muitos que estão nos ouvindo aqui. E Tu ainda chamarás muito mais, porque sabemos, Pai, que o poder do Teu Espírito alcança a todos, porque a Tua palavra é poderosa. Obrigado por este momento. Pai, que a Tua mão esteja sobre todos e sobre as nossas vidas. Guarda-nos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.